Irmãs, que Jesus nos abençoe, trazendo-nos ao coração a sua paz. Em todas as épocas houveram profetas que vaticinaram, de uma forma geral, tempos sinistros, acontecimentos terrificantes, pressagiando dificuldades, angústias, problemas, momentos de muita dor. No primeiro século da era cristã, um monge cristão que encontrava-se em Roma, recém o imperador Vespasiano havia mandado edificar o Coliseu, obra cujas ruínas até hoje encontram-se de pé na Roma, como sendo um sinal da passagem do esplendor que um dia a civilização romana vivenciou na Terra. Ao observar aquela obra magnífica, fez a seguinte profecia: quando o Coliseu cair, com ele o mundo. E de fato, 4 séculos depois, o mundo caía, o mundo desabava. Terminava a Idade Antiga e iniciava-se a Idade Média. Os espíritos, da mesma forma, desde o tempo da codificação, têm profetizado momentos difíceis. Como todos momentos de dificuldade que acompanham os períodos de transição. E nós nos encontramos justamente num destes momentos de transição em que se cumpre a profecia de vários espíritos que antes, e sobretudo no tempo de Kardec, têm feito quanto o acúmulo, o aumento das dificuldades, dos sofrimentos, das dores. E nos dias que vivemos, como em nenhum outro tempo, a palavra crise tem se tornado habitual em nosso dia a dia. Crise em nossa família, crise na relação conjugal do marido com a mulher, da mulher com o marido, crise na relação pai-filho e vice-versa, crise nas escolas, crise nas instituições políticas, crise na economia, crise na cultura, crise de todos os lados. O que, de certa forma, é a concretização desses tempos de dificuldade previsto pelos Espíritos e, da mesma forma, nos demonstra a importância da situação, do momento em que estamos vivendo. Esta crise generalizada que corre por todos os cantos do mundo, ela revela uma crise mais profunda, uma crise que se encontra no âmago do ser humano, uma crise nos seus valores, na sua moral, na sua ética. Em uma palavra, uma crise espiritual. Essas dificuldades que nós vivenciamos, de uma forma geral, decorrem da crise espiritual pela qual nós passamos, pela qual passa a humanidade como um todo. O homem não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe por que está na Terra, não sabe para onde está indo. Nós, que nos abrigamos no seio acolhedor de uma doutrina maravilhosa, temos à nossa disposição um conjunto de ensinos que nos auxiliam a compreender melhor e a encontrar uma resposta satisfatória para estas questões magnas da existência humana. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. O Espiritismo nos apresenta um roteiro para que os nossos pés por ele sigam na direção de um mundo melhor, na direção de uma sociedade melhor, na direção de um homem melhor.
Allan Kardec, quando estava em seus célebres, em seus famosos diálogos com a espiritualidade maior, coordenando o que mais tarde seria a obra mais importante da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que foi publicado pela primeira vez no dia 18 de abril de 1857, formulou a seguinte pergunta aos imortais: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os imortais responderam naquela que passou a ser a questão menor, a questão mais diminuta das 1019 perguntas com as respectivas respostas que compõem o Livro dos Espíritos, o seguinte: Jesus. Nesta questão, encontra-se o entrelaçamento entre a nova doutrina anunciada, revelada pelos benfeitores da espiritualidade e a doutrina mais antiga de Jesus. Então, a questão 625 do Livro dos Espíritos, ela estabelece um elo, uma ligação entre o Espiritismo e o cristianismo. Se Jesus é o modelo, é o guia que Deus tem oferecido à humanidade, ao homem em particular, para servir-lhe de guia e modelo, os ensinamentos trazidos pelos espíritos que se comunicavam e se comunicam ainda hoje através de diversos médiuns devem estar subordinados e interligados com os ensinamentos cristãos, com os ensinamentos trazidos por Jesus. Infelizmente, passados mais de 1,5 séculos de espiritismo na Terra, demos ainda poucos passos na direção desse modelo, na direção desse guia. Os modelos, os guias que predominam em nossa sociedade, que predominam em nossa cultura, que predominam em nosso mundo, são bem outros. E, junto com esses guias, com esses modelos, predominam os seus valores. Os nossos ídolos, as pessoas que nós admiramos, as pessoas que nós muitas vezes imitamos, são os atores, as atrizes que aparecem nos filmes cinematográficos, nas nossas novelas, que a mídia vende como sendo uma imagem do ideal, uma imagem falsa da felicidade, uma imagem equivocada da vida plena, da realização do sucesso. Quantos atores, atrizes, cantores, cantoras, quantas bandas de música, de rock, de pop, quantas duplas sertanejas, etc., têm sido vítimas de problemas inúmeros, como a drogadição, a infelicidade, o alcoolismo, a depressão, mas são-nos apresentados como sendo símbolos ideais da vida feliz, da realização, do sucesso, da máxima satisfação. E as multidões a elas acorrem nos shows, nos momentos de autógrafo, nas exibições dos filmes, etc. E as elegem como parâmetro para viver. E isso, de certa forma, responde por muitas dificuldades que vivenciamos e que não vivenciaríamos se os nossos modelos, se os nossos parâmetros, se os nossos guias fossem outros. Quantas mulheres que acabam sendo iludidas pela imagem do corpo perfeito, da beleza estereotipada,
seguem regimes impossíveis, né? Tentam adaptar o seu corpo a padrões que não são os da maioria, a fim de sentirem-se bem, a fim de se identificarem com as pessoas que se apresentam daquela forma, com as modelos, com as top models, etc. E acabam mergulhando em regimes impossíveis, acabam desenvolvendo distúrbios psicológicos e digestivos, como a bulimia e outros, e acabam sendo infelizes. Não conseguem adaptar-se o corpo no modelo ideal e, intimamente, seus espíritos, as suas almas, seguem deprimidas, infelizes, insatisfeitos. E nós temos substituído um ator preferido por outro, uma banda por outra, um cantor por outro, e seguimos vazios, seguimos insatisfeitos, seguimos como se faltasse algo para preencher as nossas horas, para preencher o nosso interior, para preencher a nossa vida. E são os tempos difíceis, de que falam os espíritos nas profecias que fizeram há mais de um século e meio e que ora se concretizam, que ora cada um de nós vivencia no seu dia a dia, nessa transição árdua, difícil, cheia de empecilhos por vencer, de mundo de provas e expiações em que nos encontramos, para mundo de regeneração, onde predomina o bem. Essa é a definição dada por Kardec. O mundo de regeneração, ou melhor, no mundo de regeneração há um equilíbrio entre o bem e o mal. No nosso, de expiações e provas, predomina o mal, predomina as paixões, predomina a animalidade, predomina a negatividade. E nós caminhamos para um mundo onde haverá um equilíbrio. Ainda não é o paraíso que todos sonhamos, mas há de ser um mundo melhorado em relação a este em que estamos vivendo no momento e que estamos ajudando a construir o próximo que virá. Por isso a importância de cada um de nós no mundo atualmente, na sociedade atual, a fim de voltarmos as nossas vidas a este modelo apontado pelos Espíritos, Jesus. Este deve ser, de fato, o modelo supremo, o guia ideal para as nossas vidas. Kardec, ao elaborar, algum tempo depois, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo de toda a obra, ele estabelece o Cristo como sendo este modelo, este guia, que nós devemos eleger como normativa para as nossas existências. Escreve Kardec que em cada momento de indecisão, em que não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, deveríamos nos perguntar o que Jesus faria em nosso lugar. Como Jesus agiria? De que forma Jesus se viraria na situação em que nos encontramos? E a resposta que obtemos para esta pergunta, para este questionamento, deveríamos aplicar em nossa existência. Mas, infelizmente, como escreve Hermínio Correia de Miranda, um dos mais brilhantes intelectuais da doutrina espírita, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, logo no prefácio desta obra ele escreve que já se dobraram 2 milênios sobre a passagem do Cristo sobre a Terra e a sua doutrina, que se resumia na máxima do amor, continua sendo ignorada, segue sendo esquecida, inclusive por aqueles que se dizem cristãos. E nós nos encontramos no mundo das contradições. A nossa sociedade é paradoxal,
porque nós nos intitulamos uma sociedade cristã, nós nos intitulamos como cristãos, mas não vivemos como Cristo vivia, não somos como Cristo era. Então isso é um paradoxo. E os árabes, seguidores da doutrina de Maomé, no século XII, quando os cristãos, a convite do Papa Urbano II, no ano de 1092, convoca a primeira cruzada a fim de reconquistar a Terra Santa que estavam nas mãos dos muçulmanos, os muçulmanos não entendem como cristãos que seguiam o Cristo, que pregava o amor, podiam invadir e de usar de uma crueldade tremenda um território que na ocasião estava por eles sendo dominados. E responderam na mesma medida, com violência. Da mesma forma, os muçulmanos não entendem até hoje, os muçulmanos do Irã, do Iraque, do Egito, da Palestina, não entendem até hoje como uma civilização que disse cristã, disse seguir os princípios do Cristo, não os aplica na prática, porque atacam, porque dominam, subjugam, roubam, exploram as riquezas naturais como o petróleo, onde eles se encontram, e se dizem seguidores de Cristo, se dizem cristãos, mas não vivem, não atuam como Cristo vivia. Falam de amor, promovendo a guerra, os conflitos, a destruição. Então, definitivamente, o nosso mundo, sobretudo o mundo cristão, que é majoritário, o cristianismo, por enquanto, segue sendo ainda, estatisticamente, a religião com maior número de adeptos em toda a Terra, mas talvez seja também a doutrina cuja vivência dos seus adeptos não se coaduna com o que ensina, com o que recomenda fazer. Então, como diz Hermínio, como escreve Hermínio Corrêa de Miranda, na obra que já citamos, o cristianismo, paradoxalmente, segue sendo uma doutrina ignorada e esquecida, principalmente dos seus seguidores. Mahatma Gandhi, ligado às ideias hinduístas da Índia, que ele ajudou a libertar do predomínio inglês, que na época era o suprassumo da civilização dita cristã, emocionou-se ao conhecer a vida do Cristo, ao ler os seus evangelhos, ao ler o Sermão da Montanha. Leon Tolstói, escritor russo, da mesma forma, emocionou-se com a vida do Cristo, seus exemplos, com o Sermão da Montanha, escrevendo textos elogiosos a tal discurso, colocando-o como sendo um dos discursos mais belos, mais profundos espiritualmente jamais escritos. E nós, cristãos, nós, seguidores de Jesus, o que temos feito das nossas vidas? Como temos vivido em nosso dia a dia, no trato, no contato, no relacionamento com os nossos semelhantes? Jesus resumiu toda a sua doutrina na máxima do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como temos aplicado essa máxima em nosso cotidiano, em nosso relacionamento com o esposo, com a esposa, em nosso relacionamento com os filhos, em nosso relacionamento com os nossos pais, em nosso relacionamento com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. Temos aplicado de forma extrema esta máxima em nossas existências? Compete a pergunta.
Talvez, se a resposta fosse afirmativa, por certo, os tempos que vivemos, que são difíceis, não seriam tanto. Já seriam tempos melhores em que vivenciaríamos a fraternidade, o entendimento, a concórdia e a paz. Então, o Cristo, consoante as afirmações dos espíritos superiores, segue sendo o exemplo que nós devemos seguir. E nós destacamos da sua vivência 5 exemplos que nós deveríamos seguir em nossa vida prática. O primeiro exemplo que destacamos, o da humildade. Sem dúvida nenhuma, a vivência do Cristo, não apenas os seus ensinamentos, testifica a sua eleição da humildade como sendo a virtude mestra, a virtude que nos abre o caminho para a aquisição de todas as demais. Renasceu na terra, ou melhor, nasceu na terra, no seio de uma família muito pobre. Seu pai biológico, José, era carpinteiro e sustentava a família. E como era a tradição na época, o filho geralmente seguia os passos do pai. Então, provavelmente, Jesus aprendeu o ofício da carpintaria junto de José e deve tê-la executada durante um tempo até iniciar o desempenho da sua missão divina. Segundo relatam os evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas, Cristo teria nascido no seio dessa família humilde, recebendo por berço primeiro uma manjedoura, um coxo destinado à alimentação dos animais. Talvez com isso ele quisesse nos ensinar desde o berço a necessidade da humildade. Jesus já o era na ocasião um espírito magnificente, um espírito vestido de luz que nós não conseguimos nem compreender, um espírito dotado de sabedoria que nós não temos nem como explorar, como tocar. Poderia ter encarnado no seio do Império Romano, que dominava o mundo na época. Poderia ter encarnado em Roma como filho do imperador Augusto, que imperava em Roma quando do seu nascimento. Poderia ter nascido no seio de uma família abastada na Palestina, que se encontrava sob o domínio de Roma, mas na periferia do império. Mas não, optou vir no seio de uma família pobre, para ensinar a humanidade do seu tempo, e a humanidade do nosso tempo, e a humanidade dos tempos futuros, a necessidade que temos da humildade. E humildade é muito mal entendida em nosso meio. As pessoas que se consideram humildes, por isso mesmo já não o são, porque aquele que é humilde ignora que o é. Mas aqueles que se acham humildes entendem a humildade como sinônimo de autopiedade. E passam se lastimando o tempo inteiro, passam tendo pena de si próprias, tendo comiseração de si mesmos, e se apresentam como coitadinhas. A gente olha e dá pena e desperta em nós a compaixão. Mas isso não é humildade. É o que dissemos, é autocomiseração, é autopiedade, é dó de si mesmo. Mas não é humildade. Humildade é sermos o que nós somos, sem mais nem menos. Humildade é sermos nós mesmos. E Jesus o foi em todas as ocasiões da sua vida. Desde o berço até o túmulo. Desde a manjedoura à cruz. Conversava da mesma forma com os seus discípulos pobres. A gente sempre associa pobreza, humildade, o que não se equivale, são duas coisas diferentes. A pobreza é uma coisa, a humildade é outra.
Então Jesus conversava e tratava da mesma forma os seus discípulos pobres, os seus apóstolos pobres que ele convocara no meio dos pescadores, os primeiros seguidores seus, que ele transformou em apóstolos, eram pescadores, Pedro, João e Tiago, e ele tratava da mesma forma estes discípulos, esses seguidores pobres, e tratava da mesma forma os doutores da lei, os esbirros do sinédrio, os fariseus, os saduceus, os publicanos, que formavam a elite do judaísmo na época, no tempo em que vivia, sendo sempre o mesmo. Usava do mesmo carinho com os ricos, do mesmo carinho para com os pobres. Como é na nossa sociedade. Os pobres são tratados da mesma forma como os ricos. Do mesmo jeito. Então, humildade é isso, ser o que se é. Ser apenas o que se é. Não querer ser mais do que se é, aparentar ser algo que não é, como faz aquele que tem autopiedade, né? Querer ser menos do que é. Nós não devemos nem nos supervalorizarmos e nem nos desvalorizarmos. Nós devemos entender, compreender o que de fato nós somos e sermos sempre o mesmo, no seio da família, no seio da sociedade, junto com aqueles que amamos, junto daqueles que não amamos. Então, eis o segredo da humildade, ser sempre o mesmo. E Jesus, mesmo nos seus últimos momentos na Terra, quando é levado à autoridade máxima da Palestina, que era Pôncio Pilatos, ele era um representante do imperador, durante os seus últimos momentos o imperador de Roma era Tibério, e o seu representante na Palestina era Pôncio Pilatos. Então Jesus segue sendo o mesmo. O que Pilatos lhe pergunta, lhe interroga, ele responde sendo o mesmo. E talvez isso tenha irritado ainda mais os fariseus, que instigaram a população ignorante a suplicar, a implorar a autoridade romana, que era a única que tinha poder para isso, para crucificar o Cristo. Os doutores da lei, que não eram humildes, sentindo-se apequenados pela grandiosidade do Cristo, e por não conseguirem ser da mesma estatura espiritual que ele, pisaram várias vezes sobre ele, na expectativa de diminuí-lo. Mas Jesus seguiu sendo sempre o mesmo. E no momento máximo, mantém a condição de humildade perante Pôncio Pilatos, lhe responde o que pergunta, e Pôncio Pilatos, não vendo nenhum crime, nenhum erro na sua vida, naquele homem, roga ao povo ensandecido que o deixe seguir livre. Mas o povo, atiçado pelos fariseus, pede, grita pela crucificação. O mesmo povo que uma semana antes o havia acolhido como rei dos judeus em sua entrada em Jerusalém. Mas Jesus foi o mesmo no momento que foi recebido com a salva de palmas, com a alegria da multidão, e foi o mesmo no momento em que aquela mesma multidão que o recebera com tanta alegria e felicidade pedia pela sua morte. E ainda, quando na cruz, seguiu sendo o mesmo. O Espírito grandioso que era, rogando ao Pai Maior que perdoasse aquela humanidade que, de forma figurativa, é a mesma humanidade de todos os tempos, ignorante, desconhecedora das realidades espirituais, desconhecedora de si próprio. O Cristo, portanto, do nascimento à morte neste plano, foi, acima de tudo, Ele próprio,
humilde. O segundo exemplo que destacamos da vida do Cristo é a sua mansidão e ternura. Nenhum dos 4 evangelhos que são considerados como canônicos pelas diversas igrejas e tradições cristãs, nem as centenas de outros evangelhos que existem e que são chamados de apócrifos, de falsos, mas que não o são, fazem qualquer referência a um momento de ira, de revolta, de indignação do Cristo. Muito pelo contrário, todos os evangelhos relatam a sua candura, a sua mansidão, o seu espírito cultivador da paz. Mesmo quando era atacado pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos saduceus, ele mantinha-se calmo, terno, fraterno, mantendo um comportamento que estereotipava a paz que lhe jazia no íntimo, que havia em seu interior. Então, repetimos, nenhum dos evangelhos fazem menção, fazem referência a um episódio de ira, de revolta, de indignação do Cristo. Nenhum deles. Há um episódio mais forte, que é quando ele expulsa os vendilhões do templo, que transformaram o templo de Jerusalém numa espécie de shopping center, numa espécie de comércio franco, direto, onde se vendia pombas para os sacrifícios e se comercializava todo tipo de coisa. Mas aquilo era uma ilustração da necessidade que o Cristo encontrava de reforçar para as pessoas que o cercavam e para a humanidade como um todo, a qual sua mensagem chegaria, a necessidade que temos de cultivar a espiritualidade e de não mancharmos as coisas santas, as coisas sagradas. E lembrando que para o Cristo o templo verdadeiro não era o templo de pedra, tanto que ele não ensinava apenas no templo, ele não ensinava apenas nas sinagogas, ele ensinava em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Para o Cristo, o templo verdadeiro era o do coração, era o da consciência, era o da nossa intimidade. Então, os evangelhos não fazem nenhuma referência ao momento de explosão colérica. Muito pelo contrário. Sempre seguiu dúlcido, terno, calmo, manso. E no Sermão das Montanhas, na parte que o abre, né, que trata das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus enfatizava a necessidade que nós temos da mansidão, da ternura, da paz. Divaldo Pereira Franco, inspirado pelos espíritos que o auxiliam em seu mediunato, em sua missão mediúnica na Terra, há alguns anos iniciou um movimento muito oportuno intitulado Você e a Paz, convidando-nos a sermos pacíficos. A paz não se materializará no mundo antes de se materializar em nosso íntimo. Se, quando eu estou no trânsito, alguém corta a minha frente, ou se eu estou na rua, alguém passa e esbarra por mim, se quando eu estou na fila do caixa no supermercado e a fila é muito lenta, é demorada, eu me irrito, eu me exaspero, eu me encho de cólera, eu me enraiveço, eu não estou contribuindo para com a paz. Bem pelo contrário. Então iniciou esse movimento, Você e a Paz. O que você tem feito pela paz em sua vida? O que você tem feito pela paz no mundo? Então parece algo muito simples, parece algo
que não tem muita importância, mas a forma como cada um de nós vive na Terra é fundamental para a vida de todos aqueles que vivem sobre ela. Alguém já disse certa vez, quando alguém cai, a humanidade com ele tomba. E a recíproca é verdadeira. Quando alguém se levanta, a humanidade levanta-se igualmente. Então, o que cada um de nós faz repercute em todo o mundo, repercute em toda a sociedade, repercute em todo o universo. Daí a necessidade de cultivarmos a paz dentro de nós. Se eu sinto raiva, onde está essa raiva? A raiva não está no outro que despertou aquela raiva em mim. A raiva está em mim. Ela está presente em mim. E o outro foi apenas um dispositivo que a acionou, mas revela algo que não é bom e que está presente na minha pessoa e que eu preciso trabalhar. Então é indispensável seguirmos o exemplo de Jesus nesse sentido também. A mansidão em pessoa, a ternura em pessoa, a fim de começarmos a desenvolver dentro de nós a paz, para que a paz desenvolva-se no mundo. Terceiro exemplo que destacamos, exemplo de amor e caridade. Várias vezes os fariseus, ao tentar surpreendê-lo em erro, fazendo perguntas que, pelas suas respostas, estivessem em contradição com os textos antigos, do que eles chamavam de lei e profetas, a lei, que os judeus chamam de Torá, constitui os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Deuteronômio, o Levítico e Números, não necessariamente nessa ordem, constitui para eles a lei, a Torá. E os profetas são os pergaminhos, os rolos de papel onde estava situada as profecias feitas pelos grandes profetas de Israel, como Daniel, Jeremias, Samuel e tantos outros. Então, quando no Evangelho aparece a lei e os profetas, essa frase é recorrente, está se referindo ao que para nós corresponde ao Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia e os livros de caráter profético. Então, certa feita, um doutor da lei perguntou o que era necessário para viver a vida eterna. Na verdade, o que ele queria saber era o que seria necessário para encontrar a felicidade, a realização na vida eterna. E o Cristo respondeu, que Cristo pergunta para ele o que está escrito na lei. Ele responde, citando um texto deuteronômico: devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus disse: muito bem, faze isso e viverás. E ele não entende aquilo muito bem e pergunta, pergunta quem é o seu próximo que ele deve amar. E aí Jesus narra a parábola do samaritano. E tanto essa afirmação do texto deuteronômico quanto a parábola do bom samaritano, elas sintetizam o amor como sendo o caminho para a nossa felicidade, para a nossa realização, para a nossa ventura. Assim como o ódio é para a infelicidade, para a nossa insatisfação, para a nossa desventura. Então Jesus coloca o amor como sendo o farol que deve iluminar as nossas vidas. E deveríamos, em cada situação, em cada momento, em cada vivência nossa, irradiarmos o amor. Que assim como a raiva está dentro de nós, não está fora. Às vezes a gente fica esperando o amor do outro. O amor do marido, o amor da esposa, o amor dos filhos, o amor dos amigos. O amor não está fora de nós. O amor não é algo que vem de fora para dentro.
é algo que emerge de dentro para fora. Então a gente jamais vai encontrar o amor fora de nós. O amor está dentro de nós. Por isso que a lei antiga do judaísmo e a lei nova trazida pelo Cristo situa nós mesmos como parâmetro para Deus e para o próximo. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como nos amamos. Então, se nós não nos amamos, nós também não amamos a Deus e muito menos amamos o próximo. Então, nós somos o parâmetro para o amor. O quarto exemplo que destacamos é o da sabedoria. Jesus é, sem dúvida nenhuma, o emblema máximo da sabedoria. Basta lermos o seu discurso do Sermão da Montanha, anotado pelo evangelista Mateus. É o primeiro dos 4 evangelhos. Está entre os capítulos 5 e 7. São os capítulos 5, 6 e 7. É um texto sublime. E ali está espelhada toda a sabedoria do Cristo. E Jesus dizia: o Pai e eu somos um. As igrejas se serviram disso, principalmente a católica, para formular o dogma da Trindade, da Santíssima Trindade. Mas Jesus nunca disse que era Deus. Quando ele asseverou que o Pai e ele eram um, ele estava referindo-se à ligação mental que ele guardava com a divindade. Jesus, um espírito que havia já concluído o seu ciclo evolucionário, tinha o seu psiquismo diretamente conectado ao psiquismo divino. De onde vinha a sua sabedoria infinita? Porque ele acolhia na fonte direta que era Deus. Então, quando cada pessoa se apresentava para ele, ele conhecia aquela pessoa em profundidade, como era de fato espiritualmente, e pesava em cada resposta, em cada atendimento que dava aos necessitados que o procuravam, toda a esteira das vidas passadas e também das futuras que viriam, para só então atuar para atender a necessidade inquietante da pessoa que o procurava. Então, o Cristo era dotado de uma sabedoria superior que adivinha da sabedoria divina. Eu e o Pai somos um. Cristo estava conectado com o Pai maior, com a divindade, com Deus. E o último exemplo que destacamos foi o da espiritualidade. Jesus é para nós também um modelo de espiritualidade, que hoje nós temos a oportunidade de vivenciar melhor e de forma mais aberta. Os primeiros cristãos que lhe seguiram os passos foram duramente perseguidos, perderam a vida, foram apedrejados, torturados, crucificados, serviram de pasto, de alimento às feras, aos leões, tigres, ursos, nos circos do martírio, em Roma, em todas as adjacências do Império Romano. Isso não nos é cobrado hoje. E o que o Cristo falava às multidões, parabolicamente, se servindo de parábolas, de pequenas histórias, carregando dentro delas alguns ensinamentos espirituais, hoje nós temos acesso de forma livre, de forma aberta, nas obras espirituais às quais temos acesso, como as obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e em todas as outras obras que vieram depois. Nós temos acesso franco a esses ensinamentos espirituais. E não precisamos pagar o preço da vida por eles, como foi preciso aos primeiros cristãos. Então nós vivemos num momento privilegiado, que não obstante de dor, de dificuldade, de sofrimento, nós temos acesso a um conjunto de ensinos espirituais que a humanidade de outros tempos, de outras épocas não acessou. E o Cristo, no seu tempo, ensinou todas as lições que o Espiritismo hoje propala. Ensinou a imortalidade, ensinou a reencarnação, ensinou a comunicação com os mortos,
narra o Evangelho de Mateus, podem conferir lá, no capítulo 17, o episódio da Transfiguração, em que Jesus ascende o Monte Tabor, acompanhado dos apóstolos Pedro, Tiago e João, e lá em cima se manifestam. Jesus se transfigura, se veste de luz, na verdade se apresenta humilde, como ele era, só que com uma luz que nós não temos condição de perceber, e no mesmo momento se materializam da espiritualidade superior os espíritos de Moisés e Elias. Naquele momento, e os apóstolos se surpreendem, veem Jesus transfundido em sublimes claridades, e ao seu lado, dialogando, os espíritos desencarnados, já mortos, de Moisés e de Elias. Como muitas igrejas dizem que o cristianismo não aceita a comunicação com os mortos, se o Cristo comunicou-se com os mortos, se o Cristo, depois de morto, retornou ao seio dos seus entes queridos para testificar, até mesmo para Tomé, que era um incréu, que não acreditava sem ver, que a morte é apenas uma passagem para outra realidade existencial, que a vida é sempre a vida. Como diz o Espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira, morre-se muitas vezes, mas sem sair-se uma vez sequer da vida, porque a vida é imortal, a vida é plena, a vida imorredora. Os corpos morrem, os espíritos seguem cada vez mais vivos, cada vez mais pujantes, cada vez mais luminosos. Então o Cristo ensinou todas essas coisas. E hoje nós temos acessos a elas, despidas de todo símbolo, despida de todo emblema, de todo acessório, nós podemos compreender de forma plena essas lições que ele lançara na época, mas que se destinavam ao homem dos dias de hoje e ao homem do futuro. Todos os seus ensinamentos referiam-se ao homem melhorado da terra melhorada, em que um dia todos nós viveremos. Oxalá, tomara que seja ainda nesta encarnação, que tenhamos oportunidade de contribuir para o melhoramento do mundo, melhorando a nós mesmos. Porque nós voltaremos a ele em outras oportunidades e a gente não para pensar nisso. E nós gostaríamos de encerrar nossas colocações com uma pequena mensagem do Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, que gostamos muito e que se encontra num livrinho pequeno chamado Filho de Deus. O título da mensagem é O Teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vês que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar as finalidades a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado, preso, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É claridade e tu és sombra. É amor e tu és carência. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti,
Terás força e decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastos. És, antes de tudo, o teu mundo interior. E porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem a que estuem as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Então, com esta belíssima mensagem do Espírito Joana de Ângeles, gostaríamos de finalizar as nossas colocações rogando a Jesus, que se encontra de alguma forma em nosso íntimo, em nosso mundo interior, como fala Joana de Ângeles, que nos abençoe, que nos auxilie em nosso dia a dia a vivenciarmos os seus ensinos, a sua doutrina magnânima, a fim de experimentarmos dias melhores na Terra, marcados pelo entendimento, pela concórdia e pela paz.